o STJ decidiu o tema 1124, que vai impactar praticamente todas as ações sobre direito previdenciário. Talvez eu exagerei um pouco aqui, mas o fato é que, de fato, esse julgamento ele tanto trata sobre os requisitos, a condição da ação para você ir ao judiciário pedir a concessão de um benefício, como também, uma vez que a pessoa, de fato, venha a vencer no processo, a partir de quando a pessoa terá direito ao recebimento, ou seja, a definição da data de início do benefício ou a partir de quando as parcelas atrasadas serão pagas. Portanto, são definições que se aplicam a muitas ações previdenciárias e, pelo que, era um julgamento que era bem aguardado para quem atua na prática previdenciária. E antes de prosseguir, eu destaco que esse aqui é um vídeo resumido desse julgado. Então, se você quer ver o vídeo ainda mais detalhado, vou colocar aqui o card e também um link na descrição, tá certo? O vídeo completo ficou um pouco longo demais, talvez para algumas pessoas, então decidi fazer alguns cortes e disponibilizar essa versão aqui resumida para vocês. Então, continue aí no vídeo. Então, vamos lá para o primeiro assunto, né, que é o interesse de agir. E quanto ao interesse de agir, a gente já tinha alguns temas de casos repetitivos julgados tanto pelo STF quanto pelo STJ. Vou revisar aqui rapidinho com vocês. O principal tema que a gente tinha era o tema número 350 do STF, no qual o STF disse que, de fato, é possível exigir do segurado que ele vá primeiramente ao INSS requerer o benefício antes de ir ao judiciário. Então tem que haver um prévio requerimento e um prévio indeferimento administrativo para caracterizar o interesse de agir. O STF disse que isso não é uma supressão do direito ao acesso à justiça, porque não há direitos absolutos, os direitos são exercidos na forma da regulamentação. Então, o acesso ao judiciário, nesse caso, imprescinde do prévio requerimento administrativo e da prévia análise administrativa. Então, a gente tem aqui que, como regra geral, é necessário esse indeferimento na via administrativa, sendo que é dispensado um exaurimento da via. Então, o segurado não é obrigado, por exemplo, a recorrer na decisão administrativa para poder ir ao judiciário. Já nos casos de revisão, manutenção ou restabelecimento de benefícios, ou seja, que trata de situação em que o INSS já deferiu um benefício e a pessoa busca alterar o valor ou então manter um benefício que está sendo cessado, né? Ou restabelecer se já cessou. Nesse caso aqui, o STF diz que, via de regra, o requerimento é dispensado, porque o INSS já se pronunciou sobre o assunto. Por outro lado, e aí tem muito a ver com o que a gente vai analisar hoje, se a matéria não foi levada ainda a conhecimento do INSS, o STF disse que é necessário um novo requerimento administrativo. E o STJ decidiu o tema 660, que foi nessa mesma linha aqui, dizendo que é possível a exigência de um prévio requerimento administrativo para requerer a concessão de um benefício. Então, agora, no tema 1124, o STJ considerou a existência desses precedentes aqui e ainda passou aqui rapidamente pela legislação. É um tema aqui que o STJ não precisou fazer uma análise muito aprofundada de legislação. Foi uma questão aqui uma análise mais pragmática mesmo. Então, eles tentaram prever vários tipos de situações diferentes que os segurados passam nos processos administrativos e também na via judicial. E, por outro lado, apontou que o artigo 88 da Lei de Benefícios, ele fala que compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e estabelecer com eles conjuntamente o processo de solução de problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social. Ou seja, diz que a relação entre o segurado e a Previdência Social tem que ser colaborativa. A Previdência Social tem que colaborar com o segurado. E isso também consta de uma forma diferente no regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048, porque no artigo 176, ele diz o seguinte: a apresentação de documentação incompleta não constitui por si só motivo para a recusa do requerimento de benefício ou serviço, ainda que seja possível identificar previamente que o segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido. Ou seja, se é o caso de indeferir porque a pessoa não tem o direito,
vai indeferir pela ausência do direito, não pela falta da documentação. Mas o parágrafo 1º vai além e diz que, na hipótese de que trata o caput, o INSS deverá proferir decisão administrativa com ou sem análise de mérito em todos os pedidos administrativos formulados e, quando for o caso, emitirá carta de exigência prévia ao requerente. Então, diante dessa previsão aqui, da possibilidade ou de um dever do INSS fazer uma exigência ao segurado antes de indeferir pela falta de documentação, ficava, em muitos casos, uma discussão se, em caso de indeferimento pela falta de documentação, se o segurado poderia, ao ajuizar a ação contra esse indeferimento, levar essa documentação que não foi levada no processo administrativo. Ou se, ao ele levar essa documentação, se implicaria naquela situação do tema 350, item 3 do STF, que diz que você não pode levar uma matéria de fato nova para o judiciário. Então, ao decidir o tema 1124, a primeira coisa que o STJ diz é que o requerimento ele deve ser apto, ou seja, ele deve estar acompanhado de documentação minimamente suficiente. Então, para que o INSS tenha o dever de emitir uma carta de exigência prévia, tem que o requerimento ter uma documentação mínima, certo? Agora, o que é uma documentação mínima? O STJ não disse exatamente o que é que vem a ser isso, mas é evidente que a legislação previdenciária aponta, né, algumas situações como comprovação de união estável, comprovação de vínculo, que tem que haver um início de prova material, né? E a gente tem até uma regulamentação sobre o que é que vem a ser o início de prova material para cada uma dessas situações. Inclusive, eu já tenho vários vídeos aqui no canal sobre isso. Então, o segurado ele não pode fazer um requerimento de qualquer forma e esperar que a Previdência Social fique notificando para que ele fique complementando a documentação na via administrativa. Então, a documentação tem que ser minimamente suficiente. Então, no caso de a documentação não ser minimamente suficiente, há o chamado indeferimento forçado, ou seja, a administração não tem outra opção que não a de indeferir o benefício e pode fazer isso imediatamente, portanto, sem fazer nenhuma exigência prévia. E nesse caso aqui, o segurado não vai poder requerer judicialmente, ou melhor, se requerer judicialmente, a ação será imediatamente extinta, né? Não há interesse de agir nesse caso aqui, que, como eu disse, é desnecessária uma exigência prévia. Então, o segurado vai ter que requerer novamente ao INSS e dessa vez apresentando a documentação mínima, que se inclui, como eu disse, a situação do início de prova material de vínculos ou de união estável, conforme o caso, tá certo? Por outro lado, se o segurado apresenta uma documentação mínima, mas ainda insuficiente à concessão do benefício, aí sim o STJ deve atuar naquela forma prevista no regulamento da Previdência Social e fazer uma exigência prévia, significando então que se o INSS, nesse caso aqui, indefere o benefício sem uma exigência prévia, o segurado já terá o interesse de agir para entrar com ação judicial. E nesse caso, como a gente verá mais à frente, a data de início do benefício será a data da entrada do requerimento administrativo, ainda que essa prova seja complementada em juízo. Mas essa situação da data do início do benefício eu vou explicar melhor para vocês um pouquinho mais na frente, tá certo? Em qualquer caso, seja a primeira hipótese da ausência de documentação minimamente suficiente, seja a segunda hipótese, cabe uma análise fundamentada do juiz, que deverá verificar se o INSS agiu de forma não colaborativa. Então, na verdade, o juiz vai analisar se o INSS ou o segurado agiram de boa-fé no processo administrativo, né? Então, vai ver se houve uma desídia de algum dos dois para dizer se há ou não interesse de agir. Provavelmente, aí os juízes vão, a partir desse julgado aqui, criar os seus próprios critérios, né, para definir as situações que eles entendem que há ou não essa conduta desidiosa do segurado ou do INSS, né? E aqui o STJ deixou para o juiz uma certa margem de discricionariedade. De outra mão, o STJ disse que esse interesse de agir, caracterizado nessa hipótese de indeferimento, né, após a apresentação da documentação minimamente suficiente,
esse interesse de agir ele tem limites, e aí passa pelo que eu falei sobre o item 3 do tema 350 do STF, porque esse interesse de agir está restrito a fatos e provas constantes do processo administrativo. Portanto, se o segurado, ao requerer judicialmente, pede pela análise de novos fatos e novas provas, caberá a extinção do processo em relação a esses fatos e provas novos, com exceção da possibilidade de analisar documentos não essenciais. Ou seja, é possível ainda que o segurado ele complemente as provas no processo judicial. O que ele não pode é trazer provas no processo judicial que ele não apresentou no processo administrativo, que essas provas sejam determinantes para a concessão do benefício. Ou seja, a prova apresentada no processo administrativo, ela por si só deve ser suficiente à concessão do benefício, sem prejuízo, portanto, da possibilidade de complementar ou apenas reforçar essas provas com provas que ele venha trazer apenas na ação judicial. E a segunda questão enfrentada era a da data de início do benefício. E o INSS sustentava a aplicação da citação como um marco de início dos efeitos financeiros da concessão do benefício, com fundamento no artigo 240 do CPC, que diz que a citação válida constitui em mora o devedor. Por outro lado, a gente sabe que a Lei de Benefícios traz vários marcos legais para a concessão do benefício e, em alguns casos, a concessão do benefício é a partir do fato gerador. Então, por exemplo, no caso da pensão por morte, ela é concedida desde o óbito, desde que requerido em até 90 dias. Né? No caso do benefício por incapacidade, normalmente vai ser a data do início da incapacidade ou a data do requerimento administrativo. Então, é um fato que a legislação traz em várias disposições, que eu tenho aqui, inclusive a maior parte delas listadas aqui, no sentido de que normalmente o segurado ou o dependente vai ter um prazo para requerer, e requerendo dentro desse prazo, ele vai ter os efeitos a partir do fato gerador. Então, como eu falei, no caso da incapacidade, normalmente desde o início da incapacidade, né? Só que o normal, por exemplo, benefício por incapacidade, é de a data de início do benefício ser na data do requerimento, porque a Lei de Benefícios diz que será desde a data do requerimento apenas se ele requerer dentro de 30 dias. Portanto, se requerido após mais de 30 dias, o benefício será concedido a partir da data do requerimento. Então, eu estou falando isso para dizer que o STJ vai falar várias vezes aqui em data de início do benefício, em data do requerimento, mas ele não pretende, ao dizer isso, excluir essas situações de concessão desde a data do fato gerador, quando assim previsto na Lei de Benefícios. Então vamos lá analisar aqui um esquema dessa tese fixada pelo STJ. Então a gente tem dois tipos de situações na tese do tema 1124. A primeira é a das situações dos casos em que a data do início do benefício será a data do requerimento ou do fato gerador do benefício, como eu mencionei, né? Mas o julgado só fala na data do requerimento, ou a data da reafirmação, que, como vocês bem sabem, na forma do tema 995 do STJ, se na data do requerimento administrativo a parte ainda não tinha preenchido todos os requisitos para o gozo do benefício, mas o juiz vê que esses requisitos foram preenchidos no curso do processo ou após o requerimento, vai conceder o benefício na chamada data da reafirmação da data de entrada do requerimento, que vai ser a data em que a parte preencheu os requisitos para o gozo do benefício. Então, será uma data naturalmente posterior à data do requerimento que foi apresentada anteriormente. E quais são as situações que a gente tem de concessão a partir da data da entrada do requerimento, que é o marco mais importante aqui? Primeira situação é de o processo judicial utilizar apenas as provas que estavam no processo administrativo. Então aqui é uma coisa bem lógica, né? A segunda situação é a de haver uma mera complementação das provas em juízo,
Ou seja, a parte vai apresentar em juízo provas não essenciais. Em outros termos, com as provas que já existiam no PA, em tese já dava para conceder o benefício. Mas a parte decidiu apenas robustecer essas provas, complementando com outras provas no processo judicial. Uma terceira hipótese, que eu já mencionei anteriormente, é a situação da exigência não realizada pelo INSS. E aí, como eu mencionei anteriormente, né, na situação da falta de interesse de agir, ou melhor, na presença de interesse de agir, se o requerimento ele é apto, ele tem uma prova minimamente suficiente, mas com a documentação insuficiente, o INSS deve fazer uma exigência para que o segurado faça a apresentação de documentos. Se o INSS não faz essa exigência, aí a prova produzida em juízo, ainda que seja uma prova nova, ela permitirá a concessão do benefício, inclusive a partir da data de entrada do requerimento administrativo. Vamos agora para as hipóteses em que a concessão do benefício será, no máximo, a partir da data da citação. Temos aqui duas hipóteses. A primeira é a de provas que surgiram após o ajuizamento, então é o típico caso de prova nova mesmo, né? E a segunda hipótese é a da impossibilidade material de produção dessa prova anteriormente, ou seja, no processo administrativo. E aí temos aqui alguns exemplos também. A primeira é a da concessão de benefício por incapacidade, em que a perícia médica declara incapacidade posterior ao indeferimento. Então, na verdade, isso aqui é uma situação de reafirmação da DR. Uma segunda hipótese é de benefício assistencial, em que houve alteração do núcleo familiar. Então, é possível que o benefício tenha sido indeferido pela ausência de miserabilidade e, após o requerimento administrativo, tenha aumentado a quantidade de pessoas no núcleo familiar ou tenha diminuído a renda. E aí, nesse caso, se houve uma alteração do estado de fato e que foi informada apenas em juízo, isso implicará na concessão a partir da citação, certo? Ou a partir da data da reafirmação da DR. No caso da aposentadoria especial, aí foi dito que, se for caso de apresentação de PPP ou de laudo técnico novo, também, no máximo, vai permitir a concessão a partir da citação, assim como no caso da concessão com fundamento em perícia judicial. E aí, nesse caso, foi feita a distinção em relação à perícia médica, porque, como eu disse, no caso da aposentadoria especial, a perícia ela não tem que ser necessariamente feita no processo administrativo. Na verdade, o INSS não tem o dever de fazer perícia, né? Então, a perícia, naturalmente, é feita realmente no processo judicial. E aí, nesse caso, a concessão a partir da citação. E o outro caso é o de reconhecimento de vínculo, ou seja, um vínculo urbano ou rural que foi reconhecido posteriormente, a permitir o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo. E é bem comum isso de, após o indeferimento administrativo, o segurado, por exemplo, entrar com uma reclamação trabalhista para obter um reconhecimento de vínculo, anota a CTPS e aí traz isso apenas no processo judicial. E aí, se é esse o caso, esse reconhecimento de vínculo pode levar à concessão do benefício, mas com a data de início, no máximo, a partir da citação. E, por fim, o STJ deixou claro que isso tudo aqui nada tem a ver com prescrição, porque o artigo 103, parágrafo único da Lei de Benefícios, diz que prescrevem as parcelas vencidas há mais de 5 anos, contado do ajuizamento da ação. Então, é irrelevante para esse fim a data de entrada do requerimento, ou seja, se a data de entrada do requerimento, por exemplo, foi há mais de 5 anos, aí vai haver uma prescrição de uma parte das parcelas, né? Então, isso tudo aqui que foi dito não interfere na eventual declaração de prescrição de parte das parcelas. E é isso, pessoal. Esse vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas eu espero ter contribuído para melhor esclarecer esse importantíssimo julgado do STJ. Se ficaram com alguma dúvida, coloquem nos comentários. Também comentem se estão gostando dos vídeos no canal e também façam sugestões sobre novos temas para eu comentar aqui. E também não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado e até a próxima.